Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia. Temos mais atualizações. O exército ucraniano lançou mais um ataque bem sucedido contra o território russo e eles atingiram um alvo a quase 7.000 quilômetros de distância, tá? Realmente um ataque muito longe e que prova o quão aberta está a defesa do Vladimir Putin, ou prova quão displicente, quão nem aí ele está para a defesa do próprio território. Mais um ataque e mais um ataque Rússia a fundo, né? Rússia adentro aí, quase 7.000 quilômetros, segundo informações da RUR, a inteligência, o sistema de inteligência da Ucrânia. Eles atingiram uma base da unidade russa, então, de elite, tá? Que fica em Vladivostok, região de Vladivostok, a quase 7.000 quilômetros de distância. Um ataque bem sucedido do exército ucraniano e mais um que faz sangrar a propaganda do Vladimir Putin, né? Tem aqui uma nota curta da própria RUR, divulgada pela RUR, que traz um pouco mais de detalhes de mais essa ação dos ucranianos no território russo. Quero só antes, rapidinho, pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar a inscrição nesse canal, todo aquele nosso combinado que você sabe que ajuda e muito, né, a continuação do nosso trabalho, tá? Ó, a agência de inteligência militar da Ucrânia confirmou, então, a autoria dos ataques aí, das explosões perto da Baía de Desantnaia. Isso, Baía de Desantnaia. Aqui, ó, o nome. Quem quiser tentar pronunciar, em Vladivostok, território russo, tá? No dia 30 de maio, portanto, dia de hoje, sexta-feira, e que trouxe grandes prejuízos para o Vladimir Putin. Lembrando, segundo as primeiras informações divulgadas pela RUR, sistema de inteligência do exército ucraniano, tá? Então, mais um ataque aí, ó. Esse ataque atingiu um alvo aproximadamente 6.800 quilômetros da fronteira. Quase 7.000 km, né? Quase 7.000 quilômetros da fronteira. Ainda de acordo com essa fonte ucraniana, 2 explosões, então, ocorreram no início da manhã em um local onde um batalhão aí de assalto aéreo separado da Rússia e uma brigada de fuzileiros navais também de guardas separadas estavam ali estacionados. Então foi um ataque coordenado, foi um ataque que sabia exatamente qual era o alvo, né? A brigada de fuzileiro navais esteve ativamente envolvida nessa invasão, né? Na escalada da guerra na Ucrânia, segundo ainda as informações da RUR. Então a Ucrânia sabia exatamente aonde estava atingindo. Vejam a diferença dos ataques ucranianos para os ataques russos, né? Que ainda crê que o Putin está por cima, que o Putin está ditando a regra do jogo. Eu vejo algumas pessoas aí ainda acreditando nisso, porque a Rússia tá por cima, tá vencendo, que a Ucrânia não tem chance. Se para ti, mais de 3 anos de guerra, um país que é extremamente maior, exército maior, tudo maior, poder bélico maior, nada de concreto ainda ele trouxe e continua relutando se isso para ti é vencer. Então, tá bom, a Rússia está vencendo. O fato é que, ó, a Ucrânia atinge alvos militares. A Ucrânia misturou Granja com Ucrânia. A Ucrânia atinge alvos militares no território russo. A Ucrânia atinge a logística da máquina de guerra do Putin e não civis, como fazem os russos quando atingem, então, alvos no território ucraniano. Essa brigada em questão que foi atingida participava ativamente de ataques em Mariupol, Vuhledar, Donetsk e algumas outras regiões, segundo, lembrando, informações do lado ucraniano, tá? A própria mídia local, própria mídia russa, relatou 2 altos estrondos, assim que eles classificaram, tá? Seguidos por fechamentos temporários e bloqueios de estradas e veículos de emergência vistos na área, mas não mencionou ali nada sobre a base militar. Então eles têm ali um limite do que eles podem ou não divulgar, né? A extrema imprensa também na Rússia tem um limite que ela pode ou não divulgar, já que o Putin comanda tudo, embora
a mídia independente faça aí um trabalho de passar para frente esse tipo de informação. Então, realmente, o Putin cada vez mais fica escancarada aí, né? A displicência do Putin, ou de fato, pode ser também, é provável, a falta de capacidade dos russos em defender o próprio território, né? Que também não dá para falar o que eles têm de capacidade para atacar o território ucraniano, eles não têm para defender. Não dá, porque também volta a bater nessa tecla. A Rússia não está ganhando a guerra. Alguns falam, mas a Rússia também não está perdendo. O Vladimir Putin está levando um prejuízo absurdo. Os russos estão no prejuízo, sim. A Rússia meio que se isola das principais potências do mundo, com exceção da China, né? Então, Rússia isolada das principais potências do mundo. Sanções pegando pesado, né? Dentro da Rússia, obviamente, a princípio, quem sofre mais são os mais pobres, depois vem subindo ali para o topo da pirâmide a água, né? Que mais? Mais de 3 anos de uma invasão que o Putin até agora não entregou nada. O Putin não pode abrir ali uma chamada em rede nacional para falar com o seu povo e entregar resultados. Aliás, ele nem fez. Se ele pudesse, se ele já tivesse resultados, ele já teria feito. Ele não pode abrir, não fez, ele não vai fazer nem tão cedo e falar, ó, a missão especial, conquistamos aqui, conquistamos ali. Primeiro porque ele não conquistou nada. Primeiro porque os russos não conquistaram nada por completo. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, as regiões, as principais que ele controla no leste da Ucrânia são parcialmente controladas ainda, até esse exato momento aqui, dia 30 de maio, o Putin não controla nenhuma delas, nem as anexadas, tá? Por completo. Todas estão sob controle parcial do Vladimir Putin. Então ele não pode porque ele não completou e até porque ele não pode admitir. Como é que era uma missão, quando ele começa a propaganda, e agora ele vem que foi um sucesso e anexamos o território ucraniano. Então era uma missão de quê? Era uma invasão, uma guerra para tomar território, é isso? O que tem a ver a OTAN? O que tem a ver desrussificação, que ele usou essa palavra, né? A Ucrânia está oprimindo a cultura russa. O que tem a ver isso, né? Com o Putin anexar grande parte do leste da Ucrânia. O que tem a ver isso com o Putin ter anexado a Crimeia? Porque somente a Crimeia já dá 10%, né? Do território ucraniano. Então diz para mim, não tem nada a ver, os russos sabem. Então o Putin não está ganhando, não está em um momento que ele está ganhando, que ele está na vantagem, nem um pouco. As pessoas confundem, pensam, então a Ucrânia está ganhando, é isso? O país bombardeado, o país todo sofrendo ali com a guerra, pessoas morrendo. Sim, mas a Rússia não está vencendo. Mais de 3 anos de guerra, o Putin não pode abrir uma live, uma nota ali e falar, conquistamos o quê? O quê? Além de um caminhão de sanções, preços nas alturas na Rússia, pelo que eu tenho acompanhado alguns canais russos. Só olhar, procurem aí, coloca no YouTube. Canal russo, sei lá, em inglês, coloquem aí Russian Channel, Russian Situation. Só colocar, procura no Google, no tradutor e coloca aí e vê. Tirem com as suas próprias conclusões. Então não é o que a propaganda do Putin diz, não. Embora alguns, inclusive no Brasil, caiam nessa. Pessoal, fico por aqui, obrigado pela confiança de quem chegou até aqui. Por favor, hein, não esquece esse like rapidinho antes de fechar o vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais updates em relação à guerra na Ucrânia, tá? Tamo junto, valeu!